Bom, na aula passada nós fizemos alguns testes mais triviais e nessa aula nós iremos utilizar alguns scripts para automatizar alguns processos para a gente começar a identificar pontos de entrada na aplicação. Vamos lá então. Bom, a gente ainda está aqui, né, na nossa metodologia, identificar comentários HTML, JS, enfim. Vamos lá então. Bom, a gente viu que a gente poderia abrir aqui e ficar vendo isso de forma manual, né? Mas existe um script bem bacana que a gente pode utilizar, que é essa ferramenta aqui do Tononom. Tononom é um bug hunter bem conhecido no mundo de bug bounty, de segurança, e ele escreve bastante ferramentas. Esse HTML2 é uma ferramenta que ele escreveu que é justamente para você extrair dados da página ali HTML. Então você consegue buscar atributos específicos, buscar informações, links, href, enfim, e ele já vai te trazer isso de uma forma bem limpa, né? E essa ferramenta, ela foi escrita em Go, né? Então tá aqui a extensão em Go, né? Então para você poder utilizar ela, esse script, você precisa ter o Go instalado aqui na sua máquina. Para isso, a gente pode instalar aqui apt install golang, né? E aí, no caso, se você instalar exatamente dessa forma que eu fiz, você vai ver que aqui em root, né, Go, a gente vai ter a estrutura aqui do Go. Então aqui em bin, tudo que você instalar de scripts usando o GoGet, por exemplo, vai vir aqui para dentro de bin, tá? Então, se a gente vir aqui em bin, vai estar aqui dentro, ok? Bom, existe como você fazer a configuração de path, depois para você chamar a ferramenta direto, enfim. Inclusive, tem uma gama de ferramentas de pentest, scripts para bug bounty, tudo escrito em Go. E eu inclusive criei um Docker chamado The Sec Bounty Machine, onde tem aí dezenas de ferramentas e scripts já tudo pronto, configurado dentro desse Docker aí também. Fica a dica aí para quem já não quer ter todo o trabalho de instalar. Mas é bacana também você saber como funciona esse tipo de script, ok? Então beleza, uma vez que você instalou o Golang, sem muito trabalho, né? Se você quiser só fazer dessa forma aqui, você pode instalar agora o HTML2, por exemplo, ou qualquer ferramenta que seja em Go, utilizando o GoGet dessa forma aqui, ok? E aí ele vai baixar esse binário aqui para dentro de bin, ok? E aí depois a gente pode chamar esse binário diretamente aqui. A ferramenta aqui, ó, se eu fizer aqui, ó, root go bin HTML2, ele já mostra a exibição aqui como usar a ferramenta, ok? Bom, para a gente usar ela aqui, a gente pode simplesmente pegar o nome aqui do nosso site, né, do nosso alvo, dexstore.com.br/produtos.php, ok? E enviar isso para o HTML2, ok? Ao fazer isso, a gente já vai estar executando. Então, o que eu estou fazendo aqui com esse primeiro comando aqui é só digitando o endereço aqui do nosso alvo, ok? E aí eu vou mandar isso para dentro do HTML2 que a gente acabou de baixar. Como que a gente usa a ferramenta? A gente pode colocar aqui só comments para trazer os comentários, por exemplo, ou a gente pode começar a pesquisar por tags específicas, né? Então posso vir aqui tags title, por exemplo. Aí vai pegar o título da página. Posso pegar aqui tags script. Aí ele vai pegar possíveis scripts que ele encontrar na página, ó. Então são formas da gente usar a ferramenta. O que começa a ficar interessante aqui é a gente usar aqui, por exemplo, atributos, né? Attributes, e aí a gente pode colocar aqui src, por exemplo. Opa, attributes. E aí ele traz aqui todos os atributos aqui de src. E a gente pode trazer aqui também href, ó. Href. E aí ele traz também os de href, ó. Então aqui a gente já começa a ter bastante informação, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho todos os CSS, aqui eu já tenho todos os JS que ele encontrou, os PHPs. Aqui a gente já tem um entry point, ó. Então aqui pode ser um ponto de entrada para você explorar uma vulnerabilidade, para você injetar algo diferente aqui, para você ver o comportamento da aplicação. Outros pontos de entrada, ó. Aqui é outro ponto de entrada, ou seja, depois aqui do igual, ele tá recebendo aqui um valor numérico, né? O que acontece se a gente começar a manipular esses valores aqui? Aqui ele chama uma imagem. O que acontece se a gente começar a mudar essas informações aqui? Tudo isso daqui são entry points, lugares onde a gente tem algum ponto de entrada para a gente injetar dados, para a gente começar a manipular a aplicação para buscar por vulnerabilidades, ok? Então, esse tipo de script aqui é uma mão na roda, porque você vê que rapidinho você consegue trazer
muita informação já sobre a aplicação, ok? Outra dica que a gente tem aqui, ó, é identificar arquivos JS. Por quê? Em arquivos JS, você pode ter também bastante informação. Então, por exemplo, usando essa mesma técnica aqui, a gente poderia dar um grep aqui, "-i", por exemplo, e eu falar que eu quero só .js. Ó, e ele me traz todos os JS. Por que isso aqui é interessante? Porque às vezes o desenvolvedor deixa JS ali informações que você vai conseguir descobrir APIs, descobrir URLs, descobrir outros endereços dentro da aplicação que você consiga manipular, consiga descobrir vulnerabilidades, endpoints, enfim. Então, é bem bacana você analisar também os JS. Pode ter informações sensíveis, assim como vulnerabilidades também, ok? Assim como você também poderia trazer, só quero trazer PHP, só quero trazer qualquer outro tipo de arquivo que você esteja buscando ali, ok? Também existem alguns scripts que a gente pode utilizar para fazer essa extração de JS, para já descobrir os JS de um determinado sistema. Um que eu gosto bastante é esse daqui, ó, nesse GitHub aqui, que é o getJS, getJS, ok? Então, ele também é um script escrito em Go, tá? Então, uma vez que a gente já tem o Go instalado aqui, a gente já pode usar o GoGet para baixar ele, né? Só para a gente ver aquilo que eu falei no começo, ó, se eu pegar aqui Go bin, ó, a gente só tem o HTML tool, tá? Vou fazer agora o GoGet no getJS, ó. Se eu fizer um ls novamente, a gente vê que agora a gente já baixou o getJS. E se a gente vir para esse endereço aqui e chamar o getJS, ó, a gente já vê que a ferramenta já está em execução, ok? A gente já consegue usar essa ferramenta aqui para extrair JS. Como que a gente usa ela? A gente pode passar aqui, por exemplo, o URL, http dexstore.com.br. E aí, nesse caso, ali não traz nada. Por quê? Existe um comportamento nessa aplicação que é interessante a gente entender também. Ó. Toda vez que a gente acessa Dexstore, ele redireciona a gente para produtos.php, né? Que essa é a página principal, digamos assim, né? Então a gente precisa colocar aqui produtos.php, ok? Feito isso, ó, ele traz todos os arquivos JS. Então é uma ferramenta bem fácil de usar, e se você quiser também pegar a URL completa, você pode usar aqui a opção --complete, e aí ele traz a URL completa. Só que aí também tem um problema no caso desse site que a gente está testando aqui da Dexstore. Como ele redireciona aqui, a gente tem que passar exatamente o arquivo, né, produtos, para ele poder trazer os JS. Só que a hora que ele vai montar o completo aqui, ele monta o URL dessa forma aqui, ó. Então fica produtos/JS, e aí vai quebrar a página, né? O ideal é ser só um /JS/jQuery, por exemplo, / os outros arquivos que tem aqui. O que a gente pode fazer aqui? A gente poderia salvar esse arquivo aqui como, por exemplo, eu vou colocar aqui recon.js, ok? Que foi o reconhecimento de JS que a gente achou aqui, ok? Então, dessa forma aqui, se a gente pegar um arquivo desse, por exemplo, ó, e tentar acessar, provavelmente ele vai quebrar, porque é o jeito que ele ficou montado, tá vendo? Então, a gente tem que tirar esse produtos.php aqui, para que ele carregue dessa forma e traga só o JS para a gente poder analisar, tá? Então, tem uma coisa que a gente poderia fazer aqui, uma vez que a gente já salvou esse arquivo aqui que contém toda essa estrutura aqui, a gente poderia usar o comando sed, né? O sed aqui serve para a gente poder fazer um filtro da forma como a gente quiser. Então, por exemplo, eu quero remover o que tem em produtos. Então, eu coloco aqui produtos.php. Então, eu vou colocar dessa forma aqui, ó, primeira parte que eu quero remover é produtos.php. E eu quero substituir, por exemplo, por ponto, tá? Ou por, sei lá, só para vocês entenderem o conceito aqui. E aí eu passo o arquivo que eu quero aplicar esse filtro, ó. E olha que interessante, ó, tudo agora virou AAA, ok? Eu posso remover o AAA aqui e deixar sem nada, ó. E aí dessa forma aqui, ele vai carregar assim, ó, onde tinha o produtos.php, ele vai deixar sem nada. Se a gente tentar acessar só esse link aqui, ele já vai funcionar, ó. E aí a gente já tem a saída que a gente precisa aqui, né? Só que ainda não está limpinho, tá vendo? Ficou com 2 barras. Funcionou? Funcionou. Mas ainda não está limpo, digamos assim, o nosso arquivo, né? E aí o que a gente pode fazer é só forçar aqui
que é o barra, né? Só que aí, como se a gente fizer dessa forma aqui, ele vai interpretar que essa barra aqui é a divisão que a gente está fazendo aqui do comando sed. Então, a gente coloca uma barra invertida antes, só para ele poder entender que a gente quer passar uma barra produto.php aqui, ok? Que é isso aqui. Então, a gente está falando o seguinte, ó, substitui aqui nesse arquivo todas as entradas que tiver um barra produto.php por o que tiver aqui no meio, que no caso aqui é nada, né? Então a gente sabe que se a gente colocar qualquer outra coisa que a gente quiser aqui, ele substitui. Nesse caso aqui a gente quer remover, então ele fica dessa forma. E agora sim a gente tem uma saída limpa, ok? Então dessa forma aqui a gente pode salvar esse arquivo aqui, como por exemplo recon, js, ou só js, ó. E aí eu removo o recon js, ok? Então aqui na nossa estrutura agora a gente tem aqui todas os JS que a gente encontrou. E por que é interessante a gente buscar por JS, né? Porque o JS, como a gente viu aqui, por exemplo, a gente carregou esse function aqui, ok? Se a gente começar a ler esse código aqui, a gente vai começar a encontrar mais entry points nessa aplicação, ó. Então, notem que a gente começa a percorrer o código aqui, ó. A gente vê que ele tem aqui, tá validando um formulário com vários dados aqui, uma validação de CPF, ok, tudo bem. E aí a gente começa a descer o código aqui, a gente vai começar a ver outros arquivos, ó. Barra controle, barra set comprar, e aí ele tem aqui o que ele está esperando aqui de parâmetros também. Aí tem um pop comprar, at carrinho, calc cupom, ou seja, já são vários outros arquivos que a gente começa a entender, ó. Set, nova senha. Então, isso aqui já começa a dar mais informações para a gente, né? E a gente também poderia tentar dar uma automatizada nisso, né? Para que a gente não precise ficar correndo o código dessa forma. Uma forma é a gente utilizar o Ctrl F aqui, colocar, por exemplo, .php, para ir vendo já possíveis arquivos que possam ter. Outra forma é a gente baixar esse arquivo function.js aqui. Então vem aqui, faço um wget, por exemplo, ele vai baixar o arquivo. Se eu vir aqui agora e fizer um cat function, ele vai mostrar aqui, ó, todo o arquivo, ok? E aí eu poderia também fazer um grep, -i, e aí eu passo aqui o .php, por exemplo, no arquivo que a gente acabou de baixar, ó. E aí ele dá uma destacada aqui pra gente, a gente já consegue ver mais alguns arquivos aqui. E por que isso é importante? Porque quando a gente está nesse processo de entender a aplicação, de descobrir mais informações da aplicação, pode ser que analisando ali o sistema você não vai descobrir que tem esses arquivos aqui, mas pode ser que a hora que você tentar acessar um arquivo desse, você vai encontrar um entry point ali, ou um ponto de entrada, uma vulnerabilidade, um lugar onde você consiga explorar, ok? Olha aqui, ó, aqui já tem um entry point interessante, ó, carrinho, e aí tem uma página que chama o carrinho de entrega, tal, enfim, pedido finalizado. Quem garante que aqui não tem vetores de ataque, né? Por isso que é importante a gente saber fazer isso. E vocês viram que eu usei bastante shell aqui, né? Um pouquinho de grep e o sed, enfim, alguns comandos. Por isso que é importante também a gente ter esse conhecimento de scripting, ok? Na próxima aula a gente continua explorando essas questões. Até mais!